Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é Thiago Reis Oliveira Guimarães falando e esse é o canal Metodologizando. Solta a vinheta. Hoje o nosso objetivo é tratar um pouco sobre o conceito de ciência, ou melhor dizendo, conceitos possíveis de ciência. Por que eu estou falando isso? Porque conforme a gente vai tratar mais à frente, eu vou trazer um conceito de ciência, algumas características desse conceito de ciência trazido pelas professoras Lakatos e Marconi, nós trabalhamos no último vídeo, e trazer um quadro esquemático que aponta para uma classificação possível das várias formas de fazer ciência, né? As várias disciplinas, digamos assim, da ciência, as várias formas específicas de construir ciência. Então, e depois, mais à frente, eu vou fazer uma indicação de um texto, vou deixar o link aqui na descrição do texto e a referência, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre essa discussão, poder ter acesso ao texto. O texto é de acesso público e mais à frente eu falo um pouquinho sobre ele. Beleza? Então vamos lá, gente. Para quem quiser acompanhar mais à frente, os conceitos que a gente vai tratar hoje sobre o que é ciência, quais suas características, esse quadro esquemático, estão nas páginas 80 e 81 do livro Fundamentos de Metodologia Científica, das professoras Lakatos e Marconi, na 5ª edição, no meu caso. Beleza? Qual é a conceituação de ciência que é trazida neste momento? É o seguinte, as professoras vão falar o seguinte: entendemos por ciência uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. E aí elas vão abrir aspas para trazer um conceito de Trujillo Ferrari, de 1974, que diz o seguinte: a ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Calma, vamos a isso. A gente vai destrinchar um pouquinho esse conceito, certo? Vamos lá. Então, o que é que elas querem dizer quando elas falam que a ciência é uma sistematização de conhecimentos? Conforme a gente foi discutindo nos outros vídeos, a produção de formas de legitimidade de existir, de verificação de possibilidade de existência, não é? Discussões sobre conhecimento e verdade que nós temos lá no nosso segundo vídeo aqui do canal, e sobre as formas de construir essas dimensões de verdade, que são os diferentes tipos de conhecimento, no último vídeo anterior a este, nós falamos um pouco sobre como o conhecimento científico específico ele tem uma característica de sistematicidade e coerência lógica. Então, uma das características trazidas pelas professoras Lakatos e Marconi para o conhecimento científico é precisamente que eles são sistemáticos, ou seja, eles têm toda uma cadeia de relações que tem coerência lógica entre si para construir e apresentar essas possibilidades de conhecimento, essa maneira de construir, debater formas possíveis de verdade. Percebe? Então, o conhecimento científico, a ciência, ela trabalha a partir de uma lógica de sistematicidade, de correlação de elementos com coerência lógica entre si, de modo que quando se acessa uma determinada parte desse conhecimento, uma série de outros conhecimentos vão se atravessar, vão se conectar com esse conhecimento que está sendo acessado dentro do conhecimento científico para que todas as ideias façam sentido, certo? Quando se fala são um conjunto de proposições logicamente correlacionadas, fazendo referência a essa sistematização de conhecimentos sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. Então, tudo que o conhecimento científico direciona o seu olhar, tudo que o conhecimento científico interage para discutir essas verdades, são esses fenômenos que se deseja estudar. Então, uma forma possível de se chamar aquilo sobre o que quem está construindo ciência se debruça são fenômenos, né? Uma forma possível de chamar. Uma outra forma que vai ser apresentada já no conceito do Trujillo Ferrari, trazido pelas professoras Lakatos e Marconi, é que a ciência será um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático, novamente o elemento da sistematicidade aparecendo, com um objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Quando a gente fala que o objeto é limitado, é porque, via de regra, a gente vai trabalhar isso quando a gente for discutir mais à frente desenho de pesquisa, formas possíveis, não é, de construir um desenho de pesquisa, é que todo conhecimento científico ele é produzido a partir
de partes. Ele é parcelado, ele é particionado, ele é subdividido, ele é construído e ele é alimentado através de uma soma de vários pedaços. Então, por exemplo, uma teoria, ela é alimentada através da construção de vários conceitos que são sistematizados, que criam correlações lógicas entre si e ajudam a se explicar. Entendem? Então, quando a gente está falando que ele tem um objeto limitado, é que a ciência se constrói olhando um fenômeno recortado, até porque, como a gente discutiu em vídeos passados, não é possível se construir ciência se pensando que será possível que um só indivíduo ou que seja um grupo de pesquisa, grupos de pesquisa em rede, vão conseguir enxergar toda a complexidade daquele objeto, entende? Então, como já se entende há algum tempo que o conhecimento científico ele é falível, não é? Apesar dele buscar sempre a verossimilhança, ou seja, um alcance o mais próximo possível da verdade, as realidades que nós vivemos, nas quais nós estamos inseridos, são muito complexas, são muito diversas. Então é sempre um fenômeno limitado no qual quem produz conhecimento científico, a ciência se debruça. Percebe? Esse último elemento é um dos elementos que a gente destacou no vídeo passado e é o fato de ser capaz de ser submetido à verificação. Esse conceito de verificação é a possibilidade de identificar quais os elementos que fazem sentido e qual caminho foi desenvolvido para se chegar àquilo. A verificação é pautada principalmente na metodologia científica, ou seja, nos procedimentos que são desenvolvidos para se verificar qual o caminho desenvolvido e se aquele caminho tem sentido lógico, tem sentido prático. Percebe? Então, essas duas formas de pensar a ciência, seja a formulação das professoras Lakatos e Marconi, seja a conceituação que nós trouxemos a partir delas do Trujillo Ferrari, são possibilidades de entender ciência. Mas, frente com o texto que eu vou deixar de indicação para vocês, vocês vão ver que essa discussão não é tão simples, que essa discussão é objeto de debates de muito tempo e que, para quem se interessar, vale sim a pena se aprofundar um pouco mais nisso. Tudo bem? Em seguida, as professoras Lakatos e Marconi vão trabalhar quais seriam, digamos assim, os três elementos que estão em qualquer ciência. O primeiro seria objetivo ou finalidade. Então, segundo as professoras Lakatos e Marconi, objetivo ou finalidade no sentido de preocupação em distinguir a característica comum ou as leis gerais que regem determinados eventos. Então, o objetivo ou finalidade do conhecimento científico de uma forma geral, e aqui, claro, nós estamos falando de todo e qualquer conhecimento científico, por isso que é tão complexo debater isso, seria distinguir o que há de comum, o que há de consenso ou as leis gerais, as possibilidades de previsibilidade e verificação desses fenômenos em vários contextos possíveis. O segundo elemento seria a função. Então, qual é a função da ciência? Seria o aperfeiçoamento através do crescente acervo de conhecimentos na relação do homem com o seu mundo. Então, qualquer ciência que seja, como ela é produzida por seres humanos e ela parte de seres humanos, então ela tem sempre essa composição de acumular conhecimento, debater conhecimento, atualizar e contestar conhecimento para aprofundar e tornar mais acessível e cada vez mais próximo essa relação de homens e mulheres entre si, seres humanos entre si e seres humanos com o ambiente natural. Por fim, qual seria o objeto da ciência? As professoras Lakatos e Marconi aqui vão trazer uma subdivisão. Tudo bem? Entre objeto material e objeto formal. O objeto material da ciência, tomado aqui como um todo, seria aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar de modo geral. Então, o objeto material é tudo aquilo sobre quem produz pesquisa científica se debruça. São os fenômenos que se pesquisam. Tudo bem? E o objeto formal aqui é dito como o enfoque especial em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto material. Então, quando se fala aqui, a partir das professoras Lakatos e Marconi, do objeto formal da ciência, é o enfoque dado, por exemplo, sobre o trabalho a diversos campos científicos. Então, sobre o trabalho, por exemplo, que é uma categoria muito importante, por exemplo, para as humanidades, mas não só, várias abordagens científicas podem dar
um enfoque especial, um enfoque específico, um olhar específico em relação àquele fenômeno que é estudado. Tudo bem? E, por fim, eu vou colocar aqui na tela esse quadro esquemático, qual as professoras Lakatos e Marconi vão debater um pouco classificação e divisão da ciência. Então, apesar de nós termos trazido conceitos sobre o que é ciência e algumas características de composição da ciência tomada como um todo, existem uma multiplicidade de ciências. A todo momento, o próprio conhecimento científico nas diversas áreas do conhecimento, eles são atualizados, eles são revistos, eles são multiplicados, porque a vida, como a gente já conversou várias vezes, ela é diversa, ela é complexa. Então, por essas características, o tempo todo os conhecimentos vão sendo atualizados e novos campos de estudo também são desenvolvidos. Percebe? Então, aqui nesse quadro, como vocês podem ver, existe uma primeira grande categoria geral que é ciências. Então, apesar de nós muitas vezes falarmos no singular aqui no vídeo, o que se entende é que existe uma multiplicidade de ciências, porque naqueles conceitos que nós vimos, eles são destrinchados, eles são objetos de debate em relação aos diversos campos de produção de conhecimento científico. Tudo bem? A partir desse grande conceito de ciências, nós temos uma subdivisão binária em dois eixos, que seriam as ciências ditas formais, aqui definidas como a lógica e a matemática, e as ciências ditas factuais, ou seja, que se debruçam sobre fatos da vida cotidiana. Nessa dimensão de ciências factuais, nós teremos aqui uma subdivisão também binária, portanto, em mais dois eixos, em ciências naturais, que seriam como exemplos a física, a química, a biologia e por aí vai. Então, as áreas, por exemplo, das exatas e das biológicas, né, de saúde, são todos dentro dessas ditas ciências factuais naturais, e as ciências factuais sociais, que seriam aqui antropologia, direito, economia, política, psicologia, sociologia. Claro que isso é um quadro esquemático, então é um pequeno esquema para facilitar a visualização, não significa que se reduza a isso. Tudo bem? Agora que já discutimos um pouco sobre essas possibilidades de percepção sobre o que é ciência, suas características e suas subdivisões, de uma forma resumida, eu queria deixar como indicação o texto do professor Marivaldi Moacir Francelin. O professor Marivaldi Moacir Francelin é professor da USP desde 2011 e ele trabalha muito discutindo teoria sobre ciência, teoria do método e muito na parte de ciências da informação, teoria da informação. Tudo bem? O nome do texto é Ciência, Senso Comum e Revoluções Científicas, Ressonâncias e Paradoxos. É um texto de 2004, mas ele continua extremamente atual. Ele traz uma série de discussões sobre a problemática de definir ciência, quem se propõe a definir ciência, que seria a filosofia das ciências, e de que maneira todos esses conceitos sobre ciência, essas problemáticas sobre o que é ciência vão sendo debatidos e atualizados ao longo do tempo. Tudo bem? Bom, gente, então no vídeo de hoje a gente debateu um pouco sobre o que é ciência, os conceitos possíveis sobre o que é ciência, um pouco da sua composição, em termos de objeto, finalidade, né? Algumas das suas características mais essenciais em termos genéricos, e um quadro esquemático que trabalha um pouco uma possibilidade de esquema de subdivisão, não é, sobre essas multiplicidades de abordagens científicas. É isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, por favor. Clica no sininho para ativar as notificações, assim vocês vão ter acesso a todo vídeo novo que sair. Se inscreve lá no canal do Instagram, no @canal Metodologizando. Curte o vídeo, compartilha com todo mundo que vocês puderem para o YouTube nos dar mais visibilidade. E é isso, gente. Um beijo no coração.